Boa noite, queridos companheiros. Hoje, no dia 4 de outubro de 2022, o Meimei Coquitlam Society está abrindo o mês de celebração do seu aniversário, de 3 anos de início, fundação da casa, e é com muita alegria e gratidão que nós estamos recebendo os companheiros Aníbal Albuquerque e Cícero Esmeraldo. Eles farão uma palestra musical para nós com o tema Como Encontrar Deus em Tempos Difíceis. Aqui presencialmente, a nossa companheira Cris, ela vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece, e aí o palco é de vocês, queridos Aníbal e Cícero. Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu vou ler um trecho do Ponte Viva, a mensagem número 54. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, em Coríntios 12:31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás o que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Queridos amigos, possamos agora inspirar fundo, fechar nossos olhos, se assim desejarmos, e agradecermos com todo o nosso coração a oportunidade de estarmos aqui reunidos com os nossos benfeitores, com benfeitores da nossa casa. Que possamos agradecer por todas as bênçãos, pelos nossos queridos palestrantes, que com tanto amor trabalham juntamente conosco na nossa casa, são os nossos amigos queridos. Que Deus nos dê forças, nos dê luz, para que possamos seguir no caminho do autoaperfeiçoamento. Tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nívia. Pronto? Pronto? É com vocês. Podemos partilhar o conteúdo? Sim. Para acompanhamento? Obrigada. Ótimo. Sim, obrigada. Gente, tanta gente aí hoje, tanto no presencial como no virtual. Que felicidade, né? Uma bênção, e esse mês mais do que especial, aniversário de Kardec e aniversário da casa. E nós, por volta de dezembro de 2019, eu e o Cícero, e por incentivo dele principalmente, iniciamos a realizar palestras litero-musicais, onde a gente traz o conteúdo espírita associado à música, onde ele, com a sua sensibilidade e conhecimento, vem escolhendo as músicas. E essa de hoje, ela é muito propícia e oportuna por tudo que a gente vem passando
no nosso planeta, nas relações pessoais, no nosso íntimo, muitas vezes familiares, profissionais, sociais, temos tido muitos desafios. E nós vamos fazer hoje uma apresentação que a gente tem buscado fazer, levando um pouco nesses tempos de dificuldades, como a gente pode encontrar Deus, principalmente nos tempos difíceis. Porque quando a gente está tudo bem, é bem mais fácil. Mas quando a gente está passando por dificuldades, por exemplo, aqui nessa imagem, Jesus no Getsêmani, na noite que precedeu a traição por Judas, ele pede a 3 dos seus apóstolos para orarem com ele. E por 3 vezes, porque ele sabia o que ia acontecer, tinha uma certa aflição, e ele vai procurar ajuda. E nós precisamos sempre desse amparo espiritual, precisamos desse amparo que muitas vezes é oferecido pelo próximo. E a nossa conversa de hoje, ela vai ser em cima desta canção. Nós vamos trazer trechos da letra e vamos levar como a gente pode encontrar Deus nesses tempos difíceis. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que viver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar.
Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. O que eu pensava encontrar. Maravilha. Obrigado, meu irmão. E a gente, em cima dessa música, vai trabalhando. Se eu quiser falar com Deus, como nos disse o poeta e como nos fala Jesus, eu tenho que ficar a sós. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, Kardec escolheu a passagem do Evangelho em que Jesus recomenda-nos e nos ensina que devemos entrar no quarto, fechar a porta, para ficar a sós e assim poder conversar. Então nós precisamos, e esse quarto, muitas das vezes, é o quarto da nossa morada. Não precisa ser o compartimento físico, mas sim o nosso ser, a nossa morada espiritual. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso apagar a luz dos sentidos. Eu preciso me interiorizar. E tudo que possa me chamar a atenção, seja visual, seja auditivo, me dispersará, me tirará a atenção. Então eu preciso apagar essa luz exterior para que a luz interior possa se acender. E isso é preciso, como a gente vai ver ao longo da letra dessa música, ela vai fazendo uma espiral crescente, onde eu preciso passar por etapas iniciais, me desvencilhando, para que assim eu possa encontrar Deus, principalmente em tempos difíceis. Por isso, esse apagar a luz que propicia e que auxilia a nossa interiorização, é o que buscamos procurar construir esse ambiente na Câmara do Passe, numa reunião mediúnica, para que assim possamos estar mais conectados consigo, conectados com os irmãos espirituais que porventura estejam nos amparando. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso calar a voz. Eu tenho que calar a minha voz interior. Eu preciso calar os ruídos mentais tão comuns no meu dia a dia. Isso é tão comum que muitas vezes eu não consigo ficar só. O silêncio, muitas vezes, me incomoda. Às vezes, eu posso estar em um ambiente e logo ligo uma TV, ligo um som, não consigo ficar nessa quietude, nesse silêncio para refletir, meditar, pensar. Porque ao calar essa voz também exterior e também a interior, eu poderei ouvir Deus. Orar, claro que é importante, é uma conversa de mim para Ele. Mas o meditar é ouvi-lo em mim. Então a gente precisa construir momentos. Claro que eu não vou passar o dia todo fazendo isso, mas eu preciso encontrar, reservar momentos, exercitar, porque não é fácil. Os nossos ruídos mentais são muito impactantes, são muito fortes. Se eu quiser falar com Deus,
eu tenho que encontrar a paz. Eu tenho que encontrar a paz interior para que eu possa, assim, ser um disseminador da paz no mundo, da paz exterior. Porque quando eu estou em conflito interno, quando eu estou em inquieto, quando eu não estou em paz, tudo ao meu redor também fica turvo, turbulento, atabalhoado, confuso. Então eu tenho que encontrar a paz se eu quiser falar com Deus. E principalmente, o que é mais difícil, em tempos difíceis. Por quê? É igual um comandante de avião, um comandante de um navio. É muito fácil viajar em velocidade de cruzeiro no piloto automático. Mas, no momento de turbulência, no momento de uma tempestade, em um momento de algum acontecimento, às vezes mecânico no avião ou num barco, é que a gente vai perceber o quão foi útil, ou o quanto é útil a experiência, a vivência e a formação daquele profissional. Então, muitas vezes, é fácil. Quando tudo está bem, é muito fácil falar de Deus e às vezes até nos esquecemos dele. Mas será que nos tempos difíceis eu consigo essa conexão? Então, outra coisa importante, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz. E aí o nosso querido Sérgio Santos nos fala que eu posso ouvir, ver e sentir Deus nos momentos mais simples da vida. É nisso que a gente deve buscar a realização espiritual. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de longe. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Maravilha, maravilha. Então, que a gente possa, conforme o autor nos traz nesta música, perceber isso, ouvir, ver, sentir. Deus está nas mínimas coisas. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós. Esses nós que muitas vezes me prendem, como ele diz, os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos. E a gente, quando vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Espíritos nos ensinam que muitas vezes os meus problemas, as minhas desilusões estão no apego às coisas efêmeras,
as coisas que se vão, que se perdem. Então eu tenho que procurar andar mais leve. Claro que eu tenho responsabilidades profissionais. Eu preciso me sustentar. Às vezes eu preciso, numa formação familiar, também trabalhar no sustento daqueles que estão sobre a minha dependência. Mas eu não preciso ser tão engessado. Eu não preciso ser tão rigoroso. Então, há coisas que nos apertam, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem moral, de ordem espiritual, e eu preciso aprender a me desapegar. Eu preciso aprender a folgar esses nós para melhor respirar, para melhor me soltar, para melhor exercer a liberdade, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Claro, sempre com a responsabilidade também necessária, conforme Ele nos ensina em suas leis. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter as mãos vazias, porque quanto mais eu retenho, quanto mais eu controlo, quanto mais eu quero dominar, menos controle da vida eu tenho. Então eu preciso a fluidez, seja nas relações afetivas, porque ninguém é dono de ninguém, nas relações pessoais, nas relações profissionais. Na vida, eu tenho que buscar ter essas mãos vazias. E desta forma eu andarei e poderei me encontrar mais com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso ter a alma e o corpo nus. Não no sentido literal, mas no sentido moral, cada vez mais me desvencilhando da vaidade, do orgulho, da cobiça, do ciúme, do ódio, porque assim eu andarei mais leve. Tanto é que a proporção que nós vamos nas reencarnações seguintes, futuras, progredindo, o progresso faz inclusive que o nosso corpo espiritual se torne mais etéreo, mais sutil, mais leve. Por conta de quê? Porque as nossas vicissituações morais não estão mais pesando como se fosse um lastro de um balão, que às vezes eu preciso jogar fora para que ele possa subir. Preciso ter alguns com segurança, mas eu preciso ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. E aí, o Evangelho, Jesus também, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar da resignação. O quão é difícil, mas o quão é preciso que compreendamos dessa necessidade, porque muitas vezes, pela nossa condição espiritual que nos encontramos ainda no mundo de provas e expiações, mas quiçá que possamos passar por esse período de transição para chegar ao mundo regenerado, muitas vezes pelas nossas escolhas sofremos, penamos, pesamos, pois não, Cícero? Tem, então, uma colaboração. A gente já fez essa palestra N vezes por aí, e você agora acabou de falar do Evangelho de Jesus, na redenção do Evangelho de Jesus, e a gente sempre que lê o Evangelho tem uma percepção diferente da mesma passagem. Você falou agora há pouco de ter mãos vazias. A filosofia japonesa, né, quando se fala, por exemplo, de arte marcial, o karatê quer dizer mãos vazias. É porque o karatê não se usa do ataque, se usa da defesa. Então, olha aqui, eu não tinha percebido esse outro lado dessa frase, dessa construção. E é interessante que a gente sempre tem uma visão diferente quando vai comentar esse mesmo assunto. Legal, Um muito bom. aprendizado constante. Massa, muito bom. E realmente, eu acho que essa é bem a 18ª vez que a gente faz só essa palestra. E toda vida é um aprendizado, a gente toda vida aprende. Então, eu preciso aceitar a dor. E aí temos que ter um cuidado, porque tem uma pegadinha que às vezes a gente vê irmãos, muitas vezes religiosos, mas
não tem a compreensão do livre-arbítrio. E aí vai dizer assim, não, mas é Deus que quer assim. Tudo bem, eu não diria que Deus que quer assim, mas é a lei de causa e efeito em funcionamento, como uma política de consequências que a gente está muito habituado nas organizações. Mas a vida também apresenta sua política de consequências com a lei de causa e efeito. E em função disso, nós sofremos pelas escolhas que fazemos, ou fazemos os outros sofrerem. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos deu inteligência, nos deu livre-arbítrio para superarmos as dificuldades. Ou, o que é que eu posso aprender diante dessa circunstância, dessa lição? Então, se eu quiser falar com Deus, eu preciso que eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. E, às vezes, para algumas pessoas, causa uma repulsa ou até um espanto, mas, às vezes, Jesus fala disso. Aquele que muito se eleva, cairá. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, às vezes, junto com a dor, às vezes a gente tem que cair para ver se a gente acorda para a vida, da essência da vida espiritual. Porque, às vezes, a vida está me trazendo circunstâncias, situações, colocando pessoas no meu caminho, e eu não estou percebendo o recado, aonde eu preciso me transformar, aonde eu preciso mudar. E aí, às vezes, ela faz com que eu caia fundo, para ver se assim eu acordo, para ver se assim eu desperto, para ver se assim eu me ilumino. Quantas pessoas a gente não conhece que tiveram uma transformação existencial diante de circunstâncias que a vida trouxe e que era necessário? Kardec muitas vezes fala, os espíritos falaram para Kardec, muitas vezes o remédio é amargo, mas é o tratamento que necessitamos. Então, muitas vezes eu preciso ser quebrado, sim, quebrado, para que eu possa me reconstruir. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida, Jesus, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Maravilha, meu irmão. E muitas vezes é isso que a vida nos propicia. Eu conheço muitas histórias de pessoas que acordaram após uma grave doença, ou quase ter partido por um AVC, ou um ataque no coração, às vezes uma relação rompida ou desgastada, às vezes um filho que se perde, às vezes um ente querido que partiu, e a vida renova-se, a vida se recobra. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Porque muitas vezes, e Jesus falou muito disso, muitas vezes dos nossos desejos, do nosso querer. Jesus, inclusive, diz que não veio para ser servido, mas para servir. E há uma passagem belíssima, para mim é muito marcante, quando ele, na última ceia,
observando um certo burburinho de um lado da mesa, ao levar a sua atenção para aquele local, ele percebe um diálogo ou uma discussão que está sendo mantida entre alguns apóstolos, querendo eles definirem quem seria o novo líder após a partida de Jesus. E é aquele momento em que ele pega a bacia com água, pega uma toalha e vai lavar os pés dos apóstolos, mostrando que ele veio para servir. Então, às vezes, eu preciso, claro, sonhar é importante. A humanidade, as pessoas, nós, progredimos pelos sonhos, pelas visões de futuro. Mas muitas vezes eu preciso passar por situações, novamente, como foi dito antes, para ser quebrado, porque muitas vezes eu tenho um rei na barriga. A gente diz isso, às vezes, no dito popular. E se eu quiser falar com Deus, apesar do mau tamanho, eu preciso aprender a alegrar meu coração, o resignar, aprender a compreender que isso é passageiro, compreender que tem uma finalidade, que tem um objetivo, que há todo um recado aí por trás, ou que é um curso que eu preciso fazer, um curso da vida, um curso da minha caminhada espiritual, que eu preciso fazer, que eu preciso passar, e o que é que eu preciso daí tirar de lição. Se eu quiser falar com Deus, a gente tem que lembrar que eu não estou só. Em todas essas dificuldades, eu não estou só. Jesus nos diz que está aqui. Onde tiver 2 ou mais, ali ele estará. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui, com tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui, à procura do caminho certo, como quem procura no deserto, do milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é tudo, é o caminho, é a vida. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei a solução. Que nunca nos esqueçamos, principalmente quando a gente precisa nos momentos mais difíceis,
ali estão todos esses amigos, esses irmãos espirituais mais evoluídos, mais experientes a nos guiar. Se eu Deixa quiser aproveitar falar... essa bola Pois levantada não, mesmo. Você acabou de levantar essa bola, eu preciso aproveitar. É pois que vá. sempre que a gente divulga essas palestras, amigo, os amigos dizem: por que buscamos Deus somente nos tempos difíceis? Aí hoje eu tive a oportunidade de responder para o amigo: olha, independente de ser ou não um tempo difícil, você está buscando só nessas ocasiões, você será muito bem acolhido, pode ter certeza. Com certeza, meu irmão. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Porque eu preciso me elevar. Eu preciso elevar o meu padrão vibracional. Eu preciso estar numa sintonia mais alta. Apesar dos espíritos evoluídos estarem em torno de nós, no meio de nós, eu não preciso me elevar para subir tanto, mas eu preciso em emoção, em sentimento, em vibração. E desta forma, conseguir essa conexão. Então, eu preciso subir aos céus, elevar-me, evocar, pensar e exalar esse sentimento. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer adeus. Sim, dizer adeus a tantas as coisas, igual aquele jovem que tinha de tudo e disse que já tinha cumprido todos os mandamentos. O que é que ele precisava fazer mais para seguir Jesus? E claro, Jesus, na sua percepção magnífica e compreensão, sabia das necessidades daquele jovem. Diz: pois vende tudo e me segue. E ele disse que ainda precisava enterrar seus parentes. E aí, eu preciso dizer adeus. Não, claro que não abreviando a vida, porque a vida é para ser bem vivida, é para ser valorizada, mas dizer adeus às nossas prisões, aos nossos hábitos, ao homem velho, a tudo que possa me prender à matéria, que vai me trazer dificuldade no momento do desencarne natural. Então, eu tenho que me lembrar que, se eu quiser falar com Deus, eu preciso dar as costas e caminhar decidido pelas estradas, porque eu vou descobrir lá no fim de cada existência que ao findar vai dar em nada, porque do pó eu vim, do pó eu voltarei, e daqui nada eu levarei. Então, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Quantas pessoas se desiludem já no fim da vida, por conta, às vezes, de uma doença terminal, ou por questões mesmo de idade, e percebem que deram valores a coisas tão ínfimas, tão insignificantes, tão irrelevantes. Quantas relações que, às vezes, foram desgastadas e que não levaram a nada. Então, meus irmãos, a gente aqui conclui e parabeniza essa casa, porque toda casa espírita é uma santa casa santa. Que a gente possa aproveitar essa canção, a gente oferece também como uma prece, e aqueles que quiserem cantar com o microfone fechado, para não dar o delay, fique à vontade. Aqui, nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência aqui, nessa casa de oração. Orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse poço espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência.
hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Nossa casa é tão santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, Santa Casa Santa. Essa casa é muito santa, meus irmãos, muita paz, muita luz. Estamos aí com vocês agora. Vou